Olá, boa tarde, me chamo Fernanda, o curso de Filosofia da UEMANET, né? Estou aqui para falar um pouquinho do período colonial, né? Que ele está baseado na grande propriedade e na mão de obra escravas, né? Que veio contribuir para o florescimento de uma sociedade altamente patriarcal, que era caracterizada pelas autoridades e sem limite dos donos de terra, né? Aquele tempo era um estilo medieval europeu da cultura transmitida pelos jesuítas, né? E correspondia às exigências necessárias para aquela sociedade onde nascia do ponto de vista da minoria dominante, né? A organização social da colônia e o seu conteúdo cultural estava relacionada harmonicamente, ou seja, uma sociedade latifundiária, escravocrata, aristocrata, onde era sustentada por uma economia agrícola e puramente rudimentar. Não necessitava de pessoas letradas e nem muitos títulos, né, para governar, mas sim de uma massa iletrada e que eram todos submissos, né? Nesse contexto, só mesmo uma educação humanística voltada para o espiritual, né, que poderia ser inserida, ou seja, uma cultura que acreditava ser neutra, né? E durante essa época do Brasil colônia, né, o país serviu aos propósitos mercantilistas portugueses, né, onde a sobremaneira como o mercado de especiarias asiáticos entrou em decadência a partir da concorrência de outras nações, né, e por volta do período de 1500, quando foi descoberto o Brasil, a 1530, né, ocorreu o chamado período pré-colonial, né, porque esses anos a colonização de fato não havia ocorrido e nem sido estabelecida de fato, né? Esse período foi marcado pela extração do pau-brasil, né, por meio de uma relação amistosa entre portugueses e indígenas, marcada pelos escambos, né? E como é que fica a filosofia? Bem, a filosofia chega ao Brasil trazida pelos próprios jesuítas, né, com os seguintes objetivos que eram catequizar e instruir as populações nativas e africana, né? Esta última trazida como mão de obra escrava, né? Era fortalecer em tom messiânico a fé cristã e a doutrina católica, né? Marcar a presença da coroa colônia e seus viés ideológicos, né? E tinha também por objetivo intensificar o combate às tendências reformistas que emergiam da Europa, né? E um marco histórico da filosofia jesuística no período do Cartolono, em 1985, é a fundação do Colégio da Ordem dos Jesuítas em Salvador, por volta de 1553 na Bahia, né? O ensino era predominado por textos de filósofos gregos e romanos, alinhados à doutrina católica com primacia de temas morais, né? Aí, por volta de 1563, o próprio método de estudo de filosofia no Brasil foi marcado pela utilização do método Ratio Statuorum, introduzido pelos próprios jesuítas, né? Em 1580, no Colégio de Olinda, iniciou-se o estudo de filosofia, onde os livros eram escassos e somente nas mãos dos jesuítas. Não se podia deixar de ressaltar, porém, a contribuição dos jesuítas e franciscanos para a nossa formação intelectual. Miguel Real e afirma que começa a filosofia no Brasil no período colonial, nos recessos dos seminários, né? Aí temos lá por volta de 1749 a obra de Verney, que propõe a reforma do ensino da filosofia, cujo busca uma filosofia mais científica, né, que ultrapassa o humanismo, adentrando-se a um pensamento matemático explicado por formas e leis. Aí, com a expulsão dos jesuítas e a reforma da Universidade de Coimbra em 1759 recebe um incentivo decisivo, né? Werner, ele vem propor reformas profundas dessas as instituições até ao que se ensina, mas não se liga a nenhuma das correntes conhecidas até o momento, né?
E com o Marquês de Pombal, ele vem criar um alvará no dia 28 de julho de 1759, né? Para a elaboração das aulas régias, que eram ministradas por professores que eram nomeados pelo próprio governo, né? E os jesuítas permaneceram como mentores da educação brasileira durante 210 anos, até 1759, quando foram expulsos de todas as colônias portuguesas por decisão de Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, de 1750 a 1777, né? E por aqui nós encerramos. Obrigada e até mais.